Oi, pessoal. Bem, o Kubernetes é uma ferramenta fantástica. Hoje está todo mundo utilizando e todo mundo falando sobre. Se você está criando o seu laboratório local, talvez esse vídeo não seja a sua maior preocupação. Porém, se você é uma pessoa ou empresa que esteja criando o uso de Kubernetes de maneira massiva, provavelmente esse vídeo vai te interessar. Então hoje a gente vai falar aqui sobre uma ferramenta muito interessante que vai te ajudar no controle de custos do seu cluster Kubernetes. A gente vai falar hoje sobre o OpenCost. E aí, galera, seja bem-vindo ao Calmillion. Bem, como eu já disse, custos é algo muito importante quando a gente está trabalhando com Kubernetes, né? Dentro da AWS, por exemplo, você tem ali uma visualização de maneira bem simples de como é que está sendo consumido toda a sua estrutura de Kubernetes e o que aquilo implica nos custos da sua organização. O mesmo vale para ferramentas como a Azure ou então como o Google Cloud. O ponto que é interessante é que quando a gente está trabalhando com um ambiente on-premises, ou seja, o seu ambiente local, você não tem um controle de custos de maneira simplificada. Então, quando você está utilizando o seu cluster de Kubernetes, esse cluster de Kubernetes começa a crescer, então você começa a ter mais pods, mais deployments, você consegue ter mais nós dentro da sua estrutura, esse crescimento pode te levar a algum problema. Bem, hoje a gente vai falar aqui especificamente sobre o OpenCost. O OpenCost é uma ferramenta open source disponibilizada hoje por uma empresa chamada KubeCost, que oferece a mesma ferramenta, só que de maneira enterprise. Ou seja, se você precisa de suporte, você vai ter suporte em termos de uso, então de estabilidade daquela ferramenta mantido pela empresa. O OpenCost é uma ferramenta muito interessante. Por quê? Primeiro, existem diversas empresas suportando ele. Isso significa que a empresa que contribui para aquela ferramenta está pensando nos seus usuários. Aqui no meu caso, eu estou utilizando o Rancher para poder fazer a criação do meu cluster de Kubernetes e gerenciá-lo. Então, ele integra com a maravilha. Um ponto super interessante que foi disponibilizado há dias atrás é que o OpenCost ou a empresa KubeCost foi chamada pela própria AWS. Então a AWS hoje contribui para o projeto, tendo em vista a vantagem que essa ferramenta traz para os usuários que utilizam Kubernetes. Então, chega de papo furado, vamos dar uma olhada lá na demonstração do KubeCost e entender como é que isso vai funcionar no nosso cluster de Kubernetes? Então, bora lá. Bem, bora lá, pessoal. Então, o primeiro ponto que eu queria passar para vocês aqui é o que? Em relação à documentação do OpenCost, tá? E a gente vai chegar lá numa virada no final, para eu poder mostrar para você uma questão em detalhes em relação à documentação, tá? Mas primeiro, essa é a documentação do OpenCost, então aqui é o site onde você vai ter acesso às informações para você poder fazer a instalação. Então, essa é a versão oficial dele, tá? Então, para você poder ter acesso a tudo que tem em relação a ele. Então, você vai ter o GitHub do projeto, aqui, né? Então você consegue ter uma visualização bem clara do projeto, de como é que ele está sendo desenvolvido, as versões, os releases, né? Tudo que você vai estar acompanhando. A versão específica que vai estar rodando aqui é a versão 1.96, não é essa versão aqui de 28 dias atrás, tá? Então é a versão mais atualizada que eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá? A documentação, existe uma certa documentação aqui no GitHub, mas ele não é tão clara, tá, do que você meio que está passando, algumas informações em termos de recomendação. Você consegue também ter um acompanhamento bem interessante aqui através dos issues, né, do projeto, tá? Esse é um dos projetos que hoje tem diversas empresas contribuindo em relação a ele, então até a mesma própria Suzy hoje também contribui para dentro do projeto, então você vai ter diversos issues aqui que você pode meio que acompanhar e ver o que de repente está mudando, tá? Então esse é o primeiro detalhe que eu queria passar para vocês. Em relação à documentação, vocês podem ver que a documentação ela é bem pobre, tá? Então ela é uma documentação bem pequena do OpenCost, tá? Aqui no mais aqui do que ele meio que passa para você o processo de instalação, algumas especificações em termos de instalação do que você meio que precisa fazer em relação a essa estrutura mesmo, né? Então esse é um ponto interessante em relação à documentação, mas ainda assim uma documentação, ao meu ver, meio que pobre, tá? Então ele passa aqui para o processo de instalação, né, do setup de instalação que você vai precisar fazer aqui para o OpenCost, um FAQ de informações aqui do que você meio que precisa, tá? E outras coisas a mais aqui, né? Aqui ele já traz uma informação bem clara que muita gente vai acabar me perguntando, isso aqui funciona, sei lá, com Oracle Cloud, ou isso aqui funciona com alguma outra coisa. Bem, a informação que está aqui na sua cara, então ele vai trabalhar aqui com a informação relevante à parte do GCP, da Azure e da AWS. Então os três principais
Major Cloud Providers, hoje ele consegue ser trabalhado, e a visão aqui também é da parte de on-premises, desde que você customize, né? Então, vai ter informações aqui como a questão de CPU, o custo que tem um CPU para você pode ser diferente do para mim, ou então o custo de memória em relação àquela sua estrutura pode ter um custo diferente para você, então tudo isso aqui é customizado, eu vou passar para vocês aqui em termos de customização, tá? Tem algumas informações aqui através do próprio kubectl, você consegue ter acesso a CLI ali do KubeCost, você vai ter algumas informações relevantes da sua estrutura, tá? Bem assim, isso aqui é uma coisa meio que você poder fazer um uso local de maneira até, sei lá, pontual. A ideia não é que você fique utilizando a CLI, que é justamente através da interface gráfica que ele vai trazer as informações para vocês, tá? Um ponto que eu queria passar para vocês aqui também é o processo de instalação desse cara aqui, tá? Deixa eu só ligar uma luz aqui, eu acho que para melhorar aqui para vocês. Então, bem assim, uma primeira coisa aqui que eu acho que é muito, muito interessante em relação ao KubeCost, ou ao OpenCost aqui no caso, né? Porque ele mesmo, e vou até explicar a minha confusão aqui, que algumas vezes eu posso falar OpenCost, às vezes eu posso falar KubeCost, mas mesmo assim, a própria ferramenta ela não deixa isso de uma maneira tão limpa. Então a própria documentação dele ali, no caso, ele se refere tudo ao OpenCost, mas você vai ver que a ferramenta em si ele está sempre se referindo a KubeCost, tá? Então, o ponto interessante aqui é que ele mostra você como é que é essa estrutura desse cara aqui. Então você vai ver que é meio que composto aqui por um sidecar, ele tem aqui um Node Exporter aqui do Prometheus, tá? E ele vai trabalhar aqui também com um Grafana aqui também, né? No caso de você poder ter essa visualização em relação às métricas. Então, os gráficos que são exibidos ali são tudo através do Grafana, tem como você acessar o Grafana ali para você poder fazer alguma customização, mas você vai ver que o KubeCost ou o OpenCost aqui no caso, ele é basicamente uma combinação aqui de Prometheus com Grafana, né? Ele coleta as informações e depois ele traz ele de maneira gráfica através da interface dele, que eu acho que o ponto fundamental dele é que é a interface, que ele simplifica tudo isso para você, né? E já traz ele de maneira montadinha para você. Como é que você faz a instalação disso no Rancher especificamente, tá? De maneira bem simples, tá? Então, a própria documentação dele, ele traz ali um chart para que você venha trabalhar. Você vai vir aqui em repositórios e você vai adicionar aqui o seu chart, né? Aqui no caso já tem até um chart para você copiar e colar, então é kubecost.github.io Cost Analyzer, tá? Até vou dar para editar aqui, no caso você já consegue ter a visualização aqui dele, você bota um nome para ele e você vem e adiciona esse chart aqui para você poder fazer a instalação, tá? Então nada muito complicado, no próprio Ranch ele traz aqui uma telinha de Create, você bota o nome, bota lá o URL e adiciona, ele vai funcionar tudo bonitinho para você, tá? Na parte aqui de charts, você seleciona lá, né, a compilação de charts que você quer trabalhar, que no caso ele só tem um, que é o do próprio OpenCost. Eu selecionei ele aqui dentro, né, e aí você vai fazer o processo de instalação dele. A instalação dele também não é nada complicada, ele já traz na própria documentação dele aqui, de maneira rápida do chart, ele já traz aqui para você algumas informações que você vai colocar ou não ali de acordo com o que você quer trabalhar. As informações mais importantes aqui vai ser em relação à própria questão do Ingress, tá bom? E a questão de se você vai trabalhar ali com Prometheus, no caso, e a persistência do volume, né, de onde é que você vai estar salvando isso e etc, tá? Então, você pode ver que ele vai trazer várias coisas aqui já configurado como padrão dele aqui, né? Então, o próprio default dele aqui já vem como true para várias coisas aqui no caso, né? Então, se você quiser meio que fazer alguma alteração em relação a isso, você pode fazer. Ele também tem algumas outras políticas de configuração aqui, se você quiser fazer a parte de Network Policies aqui dentro do próprio Cost Analyzer, tá? Então, existem algumas configurações, mas nada muito complicado, por causa que ele é quase como se fosse um Prometheus e um Grafana. Então, se você já configurou um ou outro, você já vai ter isso aqui de maneira bem fácil, tá? Você fez a configuração dele, aqui no meu caso eu estou utilizando um Ingress, então vamos acessar esse cara aqui para a gente poder ver. Beleza, eu tenho aqui agora a tela do OpenCost aqui, da maneira como eu estou trabalhando aqui, né? Então, o ponto principal aqui, então você consegue ver que é uma interface bem simples. Um ponto negativo que eu achei aqui, eu não achei em relação à própria documentação dele, ou então nas questões de configuração dele, uma maneira de você traduzir ele para o português, tá? Mas a questão da moeda, você consegue fazer uma adaptação e você consegue trabalhar com a moeda em real, bonitinho ali dentro da própria interface dele, tá? Então, em termos de nomenclatura, talvez alguma pessoa vá penal em algumas questões, principalmente se você não sabe inglês, você vai ter algumas dificuldades, mas eu não acho que isso seja talvez um impeditivo para o uso da ferramenta, tá bom?
Então, a primeira coisa que ele traz para mim aqui é uma visão de economia, né? Da economia identificada naquele mês. Existem diversas maneiras de eu configurar essa economia, tá? Então, existem maneiras de eu customizar isso aqui de acordo com a economia que vai ser feito em determinado tipo de configuração, né? Então, aqui no caso, eu tenho as configurações aqui de workloads abandonados, eu tenho configurações, por exemplo, Spot Instances, então esse é um ponto muito interessante, né? Então, se você trabalha com a AWS e você quer configurar Spot Instances e tudo mais, existe uma maneira de você poder fazer essa questão de configuração para você poder vir trabalhar, e ele vai mostrar para você aqui o quanto esse seu cluster está economizando mensalmente ali dentro da sua estrutura, tá? O ponto aqui também que é fundamental aqui é o quanto esse meu cluster está sendo gerado, né? O custo mensal desse meu cluster, né? Então ele mostra para mim aqui novamente em reais. O ponto que é super legal aqui, que eu acho muito interessante, mas é através de uma habilitação aqui dentro da parte de settings, tá? Ele mostra também o quanto de ociosidade gera custo dentro desse meu cluster, tá? Então, aqui ele mostra para mim o meu cluster, no caso, né? O quanto está sendo gerado ali, eu só tenho um cluster único aqui sendo trabalhado, mas ele mostra aqui para mim também dos recursos totais aqui no caso, o quanto está sendo gerado aqui de ociosidade. Então, assim, o meu cluster está ligado, mas ele não está fazendo nada, né? Então não está sendo trabalhado, nada está sendo utilizado dentro daquela estrutura. Então isso aqui me ajuda a tomar decisões muito interessantes, principalmente se eu tenho uma empresa, né? De repente eu disponibilizei recurso para uma equipe, para um grupo de pessoas, ou de repente para uma aplicação específica, e eu criei uma utilização que não está sendo feita, né, dentro daquele meu cluster. Então isso é um ponto muito interessante. Ele traz para mim aqui também a visão em relação, né, todo a CPUs, GPU, RAM, Persistent Volume, rede, Load Balancer, access compartilhadas, e ele mostra também um cálculo de eficiência, né, e o custo total que está sendo gerado dentro dessa minha estrutura. Então esse é um ponto muito legal em relação ao KubeCost. Eu posso configurar isso aqui baseado de repente em dias, posso basear isso aqui em semanas. Se eu quiser fazer uma questão customizada, eu posso fazer também, né, e trabalhar em relação a isso. Posso fazer também um export, né? Então fazer o download do CSV de como é que está sendo estruturado isso, se eu quiser de repente armazenar dentro de uma planilha, alguma coisa do tipo, tá? Então esse é um ponto interessante. Ou se eu quiser pegar uma estrutura, já que eu já baixei, por exemplo, um CSV aqui que eu já baixei, e fazer o upload e depois começar a trabalhar aqui dentro da própria configuração dele, tá? Então esse é um ponto aqui muito interessante do que eu posso trabalhar aqui através da visão de custos mensais, tá? Eu tenho uma visão também aqui de eficiência dos custos, né, do que está sendo trabalhado. Então, novamente, né, ele traz ali para mim a visão de cost allocations para poder ver principalmente a questão de eficiência. Então, esse meu cluster aqui eu estou com um gasto muito alto na questão de recursos não utilizados. Então, ele está como se fosse um cluster subutilizado aqui dentro da minha estrutura. Então, ele já mostra para mim aqui a eficiência desse meu cluster. Então, ele não está sendo tão eficiente aqui dentro da minha estrutura, né? Eu tenho uma visão também aqui de alocação do meu custo geral aqui no caso, né? Então aqui é um ponto super legal que é o que? Novamente, ele traz a visão de idle aqui em cima, mas ele traz aqui também a questão dos namespaces, né? Então quais são os namespaces que estão me oferecendo maior custo? Então se eu quiser fazer uma segmentação dentro da minha equipe ou dentro da minha empresa, baseado na questão dos namespaces, né, e utilização desses namespaces ali dentro, eu consigo ter uma visualização de quais namespaces está gerando mais custo. Então, sei lá, se eu tenho de repente um namespace e homologação que está gerando mais custo do que produção, posso dar uma olhada lá o que está acontecendo em relação a isso, né? Então, eu tenho toda essa visualização aqui através da própria interface dele, o que é muito interessante, hora a hora, né? Então, você pode ver aqui que ele tem uma visão aqui às 12 horas, depois aqui às 13 horas, eu consigo ter essa visualização aqui do meu cluster, tá bom? Eu tenho aqui a minha visualização também baseados em assets, né? Então aqui eu tenho dois assets aqui especificamente, que é nodes e disco, né, dentro da minha estrutura. Então ele já faz a segmentação aqui, né, de CPU, memória, ele faz a configuração, isso, memória e CPU é a configuração do meu node especificamente, e a segmentação por disco, e eu consigo ter uma visualização ali de disco que está alocado comparado a node, o que está sendo gasto a mais ali dentro, né? E se eu quiser fazer alguma configuração ali de parâmetros de pesquisa, eu posso também fazer essa configuração aqui para eu poder ter uma visualização, né? Então aloquei lá uma quantidade de PVs, ou então PVCs ali dentro, e aí eu quero saber o que está sendo gerado ali em termos de custo a mais, né? Então consigo ter essa visualização, consigo ter a visualização também aqui de eficiência. Então aqui é a comparação de
o que está com recurso não utilizado em cinza, em verde escuro eu consigo ter a visualização do que está em uso, né, dentro desse meu cluster, e a parte aqui em verde claro é a alocação. Né? Então eu consigo ter essa visualização também aqui para poder justamente chegar àquele meu cálculo de eficiência. Então, como eu disse para vocês ali, a eficiência do meu cluster não está tão boa, por quê? Por causa da questão dos recursos não utilizados aqui dentro dessa minha estrutura, tá bom? Eu consigo também ter configurações aqui com nuvens públicas, então, ponto aqui interessante, né? Novamente, como eu disse para vocês, né? Por que eu acabo, de repente, meio que na apresentação aqui falando sobre KubeCost ou OpenCost, né? Porque a própria ferramenta ele traz isso para mim, né? Então, ele traz aqui KubeCost, né? Ele traz aqui KubeCost Info, então, talvez aqui seja detalhes em relação ao projeto que ele precisa meio que traduzir, não sei, ou então, de repente, adaptar isso para que ele tenha um funcionamento melhor. Talvez seja isso, né? Eu tenho aqui a possibilidade de fazer um free trial, né, para poder começar a trabalhar e ver as diferenças do que vem de novidade em relação ao KubeCost que o OpenCost não tem, né, e detalhes de suporte eu não tenho nenhum para poder passar para vocês, né. Ou se eu já tenho o suporte ali da própria KubeCost, eu consigo trabalhar aqui dentro, tá? Eu tenho aqui uma visualização se eu quiser fazer alguma configuração e definir o nome de um contexto para esse meu cluster. Consigo fazer as definições do Grafana para poder fazer acesso e configurações ali. Apesar que, se eu não me engano, acho que na documentação ele fala para você, de repente, não fazer isso, né? Principalmente se você estiver trabalhando com a versão paga. Eu acho que na versão paga você só faz esse acesso ao Grafana especificamente se você tiver alguma recomendação do suporte especificamente, tá bom? Eu tenho aqui as labels, né, do que eu posso definir em relação a esse meu cluster. Eu posso definir, por exemplo, o nome de um time para esse meu cluster. Eu posso fazer a definição do departamento ou do app que está sendo trabalhado ali dentro, ou de repente em termos do ambiente, no caso, né? Se é desenvolvimento, se é homologação, se é produção e etc. Tá? Então consigo fazer uma definição aqui também dentro dele. Tá? Consigo fazer as configurações ali de configuração de integração com nuvem pública, né? Então eu consigo fazer configurações ali, por exemplo, com a AWS, com GCP ou com a Azure, para poder fazer as configurações aqui do que eu vou importar de configuração ali dentro, de como é que é feita a bilhetagem, então se eu trabalho integrado com a nuvem. A moeda, né? Então aqui eu tenho aqui a visão de dólar, real, aqui no caso eu já fiz a minha configuração para real, como eu disse, eu não achei nenhum tipo de configuração que me permita fazer a movimentação e a tradução dele para o português, por exemplo, né? As configurações aqui de pricing, levando em consideração os recursos aqui que não estão sendo utilizados, né? Então em idle aqui dentro eu posso fazer essa definição ou desabilitar isso aqui dentro da minha estrutura. E um ponto aqui que é fundamental se você estiver trabalhando com ele em ambiente on-premises, né? A parte de customização do preço. Então aqui eu posso fazer as definições aqui do meu preço baseado no meu mensal de CPU e ele vai quebrar isso aqui em diário ou então em termos de hora para você. Né, a parte de spot instances lá para você poder vir trabalhar no caso, RAM, spot RAM e GPU também aqui a parte de storage, né? Então tudo isso aqui eu consigo ter essa visualização através da própria interface gráfica do que eu venha a trabalhar, né? E aqui embaixo há toda a questão de preço customizado do que está sendo trabalhado e descontos também, né? E o status do Prometheus, que é justamente onde ele está meio que configurando aquilo ali e trazendo para você, tá bom? Então esse é um ponto aqui fundamental aqui do OpenCost. E assim, tudo isso aqui é a configuração do próprio OpenCost. Então, assim, se você quiser fazer alguma modificação depois, alguma coisa assim, você pode meio que salvar, então fazer até mesmo a abertura de um bug em relação a ele, tá bom? Na parte de Cost Allocations é tudo aquilo que eu já mostrei para vocês. Assets, as configurações lá que veio dentro da parte de overview aqui, dessa parte de assets que ele traz aqui para mim, né? Então ele já redireciona para cá, então nenhuma outra mudança. Savings, aquelas informações que eu passei sobre o que você pode meio que economizar de recursos dentro dessa estrutura, tá bom? Agora um ponto aqui que é super legal, essa parte chamada Health, sabe? Que é a parte em relação à saúde do seu cluster, tá? Você pode habilitar aqui para ele mostrar todas as opções, ou algumas apenas, no caso, né? E o ponto dessa questão de Health, eu acho que talvez é uma hora que também o OpenCost ele brilha, tá? Então ele passa algumas informações aqui que são relevantes ao seu cluster, né? Não só aquela questão de meio estar preocupado em relação à questão do custo, mas também mostrar também para você ali no caso os testes que foram feitos dentro do seu cluster. Então se ele mostra ali se foi de repente encontrado algum erro de persistência de volume dentro do seu cluster, no caso, né? A grande questão é que ele faz esses testes, aqui no meu caso você pode ver que ele passou em a grande maioria desses testes. O único teste que não chegou a passar foi justamente
esse teste aqui no caso, né, dos worker nodes não está dividido em outras zonas, né, no caso, que ele está rodando aqui on-premises e tal. E ele bota outra coisa aqui também, se o cluster não tem replicado aos masters, no caso, né? Também, que é o caso do meu cluster que não tá. Então, esse é um ponto super legal aqui também dele, né? Que ele faz esses testes também em relação a isso. Eu não tenho informação se a versão paga, o KubeCost especificamente, ele tem mais testes em relação a isso, ou então o que eu posso agir com base nesses testes, se de repente eles meio que oferecem algum tipo de suporte, alguma coisa do tipo. Mas é um ponto também que essa versão open source ela traz para você e é muito importante. Eu achei isso aqui super legal aqui para você poder também ter uma visualização em termos de, não monitoração, mas de algum diagnóstico em relação ao seu cluster, né? Na parte de reports, ele vai redirecionar aqui, eu acho que se não me engano, para a parte de cost allocations, que é justamente o que, né? Se eu quiser criar um report, né, em relação a justamente a minha estrutura, né, no caso, né, como é que está essa saúde desse meu cluster nesse exato momento e etc, né? Então, esse é um ponto super legal também para justamente se eu tiver pessoas que dentro da minha organização, que sejam de repente pessoas mais gerenciais ou alguma coisa do tipo, eu posso meio que gerar o reporte aqui e passar para ela, não precisa ficar meio que acessando a interface o tempo todo, tá bom? Então eu consigo fazer esses reportes aqui dentro. E a parte de alertas, né, eu consigo fazer a criação de alertas aqui com base no meu budget, baseado na eficiência do meu budget, baseado de repente na questão dos meus assets, né, no caso. Então consigo fazer a criação de alertas, né, aqui dentro da minha estrutura, e eu consigo também já fazer um webhook aqui no caso, direto para o Slack, tá? Então isso é legal também, porque bem assim, eu já consigo meio que fazer esses alertas de allocation e ele já vai lá jogar diretamente lá no Slack, lá para caso alguma pessoa já tenha acesso. Então assim, é bem comum hoje a gente trabalhar com essas ferramentas de mensageria dentro da nossa organização, né? Então esse é um ponto interessante aqui também que ele traz para você poder fazer essas interações, né? Então já tem aqui as configurações de globais de recipientes, no caso de quem vai estar trabalhando, né? No caso. Então isso é uma coisa também super legal, né? Eu tenho a opção aqui de fazer a troca de contextos entre os clusters, então assim, o KubeCost não permite que você, quer dizer, ele permite que você venha trabalhar não apenas com um único cluster, né? Então eu posso trabalhar com múltiplos clusters ali sendo gerenciados através dele, e eu posso fazer movimentação de contextos em relação a esses clusters. Então, algo legal também se você tem múltiplos clusters, você não precisa necessariamente estar fazendo a instalação do KubeCost em cada um desses clusters. Se não me engano, você só vem que prepara a questão do Node Exporter por cada cluster e apontando pro digamos assim, server, né? Então ele vai começar a trabalhar com isso. Um ponto aqui que eu falei até no começo em relação à documentação, né? Então, um ponto aqui eu apontei a questão da documentação, que é a documentação, ao meu ver, aqui no caso, essa documentação do OpenCost ela ainda é um pouco pobre. Eu não tenho ideias em relação à questão do Slack deles, como é que é a interação e etc. Mas um ponto que é interessante aqui é, você vai pesquisar em relação à documentação, e digamos aqui, eu vou botar um termo aqui como cost. Então ele vai botar aqui Kubernetes Cost Allocation, então Network Traffic Cost Allocation. O legal disso aqui é o que? Quando eu clico aqui, ele me redireciona para onde? Para a documentação do KubeCost. Então, novamente, aquela coisa, a ferramenta em si, ela tem uma documentação que é a oficial, por assim dizer, que é a do próprio KubeCost, né, que é a versão Enterprise. Tem alguns detalhes em relação à documentação, então assim, ele já traz aqui meio para você algumas configurações, bem mais configurações, de como é que você vai estar trabalhando e etc. Algumas coisas aqui eu não cheguei a testar ainda, né? Mas ele tem configurações aqui, por exemplo, para você poder fazer desde parte de integração com o single sign-on, coisas que não vêm aqui dentro de maneira meio que estandarizada através da interface gráfica. Então você consegue meio que fazer isso aqui, né? Então essa documentação aqui é a documentação que talvez você tenha que seguir. Ela é muito mais rica em termos de detalhes e de coisas que você tem que trabalhar e do que você pode fazer. Então esse é um ponto super legal, até mesmo que ele passa em termos de estrutura de como é que funciona a questão da própria estrutura dele, que na própria documentação do KubeCost, do OpenCost especificamente, ele não passa sobre isso. Tá? Então ele não passa sobre esses detalhes em relação à especificação da documentação e etc, da documentação da estrutura, né, de como é que ela vai ser mantida. Então, assim, aqui ele passa tudo, ele passa todas as informações. Então, assim, siga a documentação do KubeCost, é a coisa que eu posso meio que falar para você, para te recomendar, para você poder ter acesso e começar a fazer alguma coisa, tá? Eu não sei também se tem algumas limitações em relação, eu imagino que sim, né, em termos de versão e do que você pode fazer, eu imagino que de repente tenha isso, mas é um ponto interessante que você tem que meio que trabalhar com a documentação aqui especificamente, tá, para você poder começar meio que
trabalhar e entender. Então é isso, pessoal. Por aqui a gente acaba aqui minha demonstração aqui do OpenCost. Como vocês podem ver, no caso, é uma ferramenta bem rica em termos de propósito, né? Até mesmo do que ela vai oferecer para você. É uma ferramenta open source. Então, isso é um ponto fundamental. Hoje todo mundo está buscando ferramentas de Bini. No meu dia a dia, que eu sempre me deparo e acabo recomendando essa ferramenta. Existem outras ferramentas também que eu posso passar aqui para vocês depois em outros webinars aqui. Mas, hoje a gente vai ficar aqui em relação ao OpenCost. Espero que você tenha gostado do vídeo e por hoje é só, beleza? É isso aí, galera. Obrigado pelo vídeo de hoje e até a próxima.